Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de vídeo, né? Estamos começando, já chegar perto do final e vamos seguir a sequência, né? Conforme o vídeo do nosso amigo Lucas, né? Então aqui a gente está fazendo uma refutação àqueles textos que supostamente comprovam a Trindade, mas especificamente na figura de Jesus, né? Então a gente vai fazer aqui a refutação. O texto que é muito usado, um dos textos que são muito usados para mostrar a Trindade, ou também o unicismo, é o de Isaías 43:11, juntamente, né, o combinado com Atos 4, do 11 ao 12. Então vamos fazer aqui a leitura dos textos, vou explicar o raciocínio trinitário e vou fazer a minha refutação aqui mostrando o contexto, enfim. Vocês vão ver aqui, acompanha comigo. Isaías 43:11 diz assim, olha: Eu sou Jeová, e fora de mim não há nenhum Salvador. E agora a gente vai ler Atos 4, do 11 ao 12, que diz assim, olha: Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas quem se tornou a pedra angular? Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o argumento é aqui, né, de quem defende a Trindade, de quem crê nessa doutrina, é o seguinte, né? A gente vê aqui no Antigo Testamento, em Isaías, Jeová falando, olha, eu sou Jeová e além de mim, né, que tem muitas bíblias que traduzem dessa forma, né, além de mim não há Salvador, né. E aí quando a gente compara Isaías, segundo essa tradução, né, eu sou Jeová e além de mim não há Salvador, quando a gente compara com Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, a gente vê aqui que de fato Jesus Cristo ele é a pedra angular, né, e o 12 fala, olha, debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então fica aquilo, peraí. Em Isaías diz que Jeová, fora de Jeová não tem Salvador. Além de Jeová não há Salvador. E Atos diz que só Jesus Cristo não há outro debaixo do céu que pode salvar. Então a conclusão lógica, né, do Trinitário seria essa, né, que Jesus ele é Jeová. Só que isso aí é um argumento mais unicista, né, conforme a gente vem falando. Um argumento unicista, já que Jesus e Jeová seriam o mesmo. Mas tem gente que crê que existem três Jeovás, né? A gente já vai chegar aqui hoje, né, nesse vídeo ainda, tá bom? Então vamos fazer aqui a nossa refutação, beleza? Então o que eu creio, né? Inclusive, eu já até coloquei aqui a tradução que eu acho mais coerente, uma tradução melhor, uma tradução que eu gosto, que é a Bíblia de Jerusalém. E é uma Bíblia muito bem aceita por uma grande quantidade de pessoas, né? Inclusive de trinitários, unicistas, né? Unitaristas também gostam muito dessa Bíblia. Eu, particularmente, eu gosto bastante. Mas vamos lá, a refutação, né? Então, ó, a tradução mais precisa do versículo 11 de Isaías é: Fora de mim não há Salvador. Então, se vocês forem ler o significado das palavras no texto original, vocês vão ver que essa aqui é a melhor tradução. Fora de mim não há Salvador. Isso mostra que, se a salvação ou o Salvador não for providência de Jeová, do Pai, ou não for um enviado de Deus, então não é verdadeira salvação. Nem o Salvador ele é verdadeiro. Veja o exemplo de Moisés. Quem foi que salvou os israelitas dos egípcios? Foi Moisés ou foi Jeová? Óbvio que foi Jeová. Moisés foi seu representante. Da mesma forma ocorre com nosso Senhor Jesus. Ele é um enviado de Jeová. Essa é a forma pela qual Deus usou para salvar o mundo. É profetizado lá desde Gênesis, né? Aí eu até coloquei aqui, né? Para vocês entenderem. Deus lá em Gênesis ele já havia profetizado tudo o que iria acontecer. E aqui é justamente disso, né? A rivalidade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. E aquele descendente da mulher que machucaria a cabeça da serpente é o próprio Jesus Cristo. Mas o fato é, meus amigos, que Deus ele sempre usou homens, né? Que eram seu representantes. E da mesma forma, como foi com Jesus. Vamos... Eu li aqui, né? O capítulo 11 já fiz a leitura do 11 e o de Atos.
Mas o que eu mencionei, olha, 1 Samuel 8:7. Então vamos ler aqui rapidinho, 1 Samuel 8:7, olha, que diz assim, ó. Jeová, porém, disse a Samuel: Atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, porque não querem mais que eu reine sobre eles. A gente sabe que quem, quem era o representante de Jeová era Samuel, né? O povo não via Jeová, o povo, a maioria das vezes, não via os milagres, não via um anjo, né? Então era Samuel que falava por Jeová. E quando o povo começou a não querer mais obedecer Samuel, e por consequência, obviamente, não queriam mais obedecer a Jeová, né? Porque Samuel ali, ele, na verdade, ele era só um instrumento, ele era só uma ferramenta na mão de Deus. Embora ele era uma pessoa querida, era uma pessoa que Deus tinha muito apreço, né? Mas de qualquer forma, ele ali ele servia como um porta-voz. Então, quando o povo começou a querer rejeitar Samuel e Jeová, né, consecutivamente, Samuel ficou irado, ele começou a ficar nervoso. Então Jeová ele falou para Samuel: Olha, Samuel, eu vou ler aqui novamente. Ó. Então Jeová, porém, disse a Samuel: Atende tudo que o povo está pedindo. O povo queria um rei, eles não queriam mais Samuel, não queriam mais Jeová. Então Samuel começou a ficar nervoso, né? E Jeová falou para ele: Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Então, quando Samuel criava, vamos dizer assim, as leis, quando Samuel julgava ali o povo, alguma questão, algum problema, ou ele dizia para onde o povo tinha que ir, o que o povo tinha que fazer, o que era bom, o que era errado, não é que era o Samuel ali falando, não eram as ideias de Samuel. Samuel estava pura e simplesmente repetindo o que Jeová havia dito para ele, o que Jeová havia mandado ele fazer. Então, quando ele ficou com raiva, Samuel, não era para ele ficar com raiva, não era para ele levar aquilo como se fosse algo pessoal, embora era revoltante porque Samuel, ele amava Deus, ele amava as leis de Deus, né? Então ele ficou revoltado também por isso, né? Mas, além disso, o próprio Jeová falou, não precisa ficar, não fique irado, porque não foi a você que eles rejeitaram, né? Não foi a você, mas foi a mim que eles rejeitaram. Então Jeová sempre usou homens, sempre delegou as funções dele, seja para criaturas espirituais, seja para seres humanos. Então Jesus, ele era o representante de Jeová. Então por isso que aqui diz, olha, em Isaías 43:11 diz, eu sou Jeová e fora de mim não há Salvador. E a gente sabe que Jesus está em união, né? Obviamente essa união é no sentido figurado, né? É no sentido de que ele não é desobediente ao Pai, ele é submisso ao Pai, ele faz tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai, ele imita, ele tem a aprovação de Deus. Então, eles são um no sentido de propósito, de ideias, de submissão, da mesma forma que esposa e marido não são mais dois, mas se tornaram um. Então, é nesse sentido. Então, Jesus ele sempre esteve com o Pai e ele é um representante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, né? Voltando aqui para o meu slide, aqui no segundo pontinho, fala o seguinte, olha, é importante também ler o contexto do livro de Isaías 43. Nos versículos 10, aqui é o próprio Pai falando, né? Aqui é o próprio Pai, o Deus falando, e faz menção do Filho. Assim, não poderia Jesus dizer que enviaria Jesus, certo? Então aqui o ponto é o seguinte, olha, vamos lá. Ó, Isaías, vamos ler aqui o versículo 10, vamos ler o 10, diz assim, as minhas testemunhas sois vós, oráculo de Jeová. Vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim e que possais compreender que eu sou, antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá nenhum. Eu sou Jeová, fora de mim não há Salvador. Então, o que aqui está mostrando, né? Aqui está falando que é o próprio... Como é que a gente sabe que aqui não é Jesus falando? Como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque aqui fala Jeová, eu sou Jeová, falando o nome pessoal de Deus, tá? Eu ainda vou chegar no argumento, deixa eu dar um pause aqui. Eu ainda vou chegar no argumento de que tem muitos trinitários que creem que existe Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, Jeová Anjo, né? Já vou chegar nesse argumento em um dia futuro, pretendo fazer um vídeo só explicando sobre isso, só rebatendo essa
teoria, né? Enfim, essa doutrina, enfim, tá? Então, como é que a gente sabe que é o próprio Jeová? É o Pai falando aqui. Esse Jeová aqui é o Pai que está falando. Não é o Filho, não é o Espírito Santo, é o Pai. Por quê? Se você crê na doutrina da Trindade, se você crê no unicismo, até faz algum sentido. Mas se você crê na Trindade, que o Pai não é o Filho, são duas pessoas diferentes, não é a mesmo ser falando ali, então esse argumento não faz sentido. E eu vou mostrar por quê, olha. Quando aqui fala assim, olha, vós sois as minhas testemunhas, oráculo de Jeová, vós sois o servo que escolhi, isso aqui na verdade é uma referência a Jesus Cristo. Né? Eu já mencionei isso aqui em uns vídeos anteriores. Eu vou frisar isso aqui novamente. Olha. Aqui, ó, Apocalipse 1:5 diz o seguinte, olha. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Aqui, esse livro de Apocalipse aqui, quando fala isso, a testemunha fiel, é uma referência ao livro de Isaías. A gente pode colocar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. As minhas testemunhas. Então era Jesus Cristo. Eu sei que nas traduções, o plural, muitas das vezes, embora tenha plural, né? Ele pode significar não necessariamente mais de um, né? Mas tipo, como se fosse uma ênfase aquele ser, né? E aqui também, olha, quando fala, olha, voltando lá, né? E vós, o servo que eu escolhi, isso aqui também é uma referência a Jesus Cristo. Também se cumpriu em Jesus, quando Jesus foi batizado, e aí ele saiu da água, ele escutou aquela voz, né? Esse é meu filho amado, a quem eu escolhi, a quem eu tenho aprovado, né? Então, novamente, isso aqui se cumpriu em Jesus. Então, o argumento aqui, a gente sabe que é o filho, porque Jesus ele não poderia estar falando de Jesus, né? O filho não poderia estar falando do filho. Aqui, obviamente, é o pai falando do filho. Senão, se você é trinitário, novamente, não faria sentido, né? Por isso que eu escrevi aqui, olha. É importante ler o contexto do livro de Isaías 43. Olha, nos versículos 10, que é aquele que eu li, aqui é o próprio Deus, é o próprio Pai falando. Faz menção do Filho. Ele faz menção do Filho, que Jesus seria a testemunha fiel. E a gente vê que lá em Apocalipse chama Jesus a testemunha fiel de Deus, né? E também fala que ele é o escravo, o servo escolhido, né? Aprovado. Então, não poderia ser Jesus dizer que Jesus enviaria Jesus, né? Conforme a gente lê no versículo 10. Quando diz, vocês são as minhas testemunhas, é um desdobramento de Apocalipse 1:5, onde mostra que Jesus é uma testemunha do Pai, Jeová, né? E continuando no versículo 10, quando diz, meu servo, a quem escolhi, novamente é o Pai fazendo referência ao Filho. Para não restar dúvida, basta ler Isaías 42, 1 e 3. Olha, acho que eu coloquei aqui também. Aqui é Isaías 42, 1 e 3, que diz assim, olha. Eis o meu servo, que eu sustenho, o meu eleito, em quem tenho prazer, pois sobre ele meu espírito, e ele trará julgamento às nações. Ele não clamará, não levantará voz, não fará ouvir a sua voz nas ruas. Não quebrará cana rachada, né? Que isso aqui também é uma referência à morte de Jesus, né? Jesus Cristo ele não teve nenhum osso quebrado. E a cana quebrada é justamente nisso, né? Se cumpriu em Jesus, quando Jesus morreu, né? Lá no madeiro, ele não precisou ter as pernas quebradas, né? Então essa profecia aqui também se cumpriu em Jesus. Mas continuando a leitura, diz assim: não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o julgamento. Então isso aqui se cumpriu em Jesus. Então quando lá em Isaías, né, o capítulo 43 fala aquilo, seria a testemunha fiel, seria aquele que ele aprovasse, né, a gente vê aqui, ó, que se cumpriu em Apocalipse, e também se cumpriu em Jesus de fato nele, lendo Mateus, os livros, né, que contam a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê isso que se cumpriu em Jesus Cristo. Né? Então a gente não pode crer que foi o Jesus, o Filho, falando sobre o Filho, ali foi o Pai falando sobre o Filho, certo? E aqui ó, também, olha, leamos Atos, aí eu concluí aqui o livro de Isaías, tá bom? Eu expliquei aqui para vocês porque fiz a refutação no livro de Isaías, que agora a gente vai também falar um pouquinho sobre o livro de Atos. Olha. Diz assim, ó, o meu slide aqui, olha. Atos 4, do 10 ao 12, notamos no versículo 10
que Jesus só está vivo graças a Deus, que é o Pai Jeová. Não foi o próprio Jesus que se ressuscitou. Já no versículo 12 mostra que não há mais Salvador debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, Jesus, como enviado de Jeová, salvou a humanidade. Da mesma forma que juízes como Samuel e reis como Davi foram obedientes a Deus e por meio deles, dos juízes e dos reis, obtiveram salvação. Né? Aliás, por meio dele é de Jeová. Né? Obviamente, a salvação de Jesus nem se compara com a de juízes ou a de reis. Né? Vamos ler o contexto aqui, olha. Embora o Lucas leu só o Atos 11 e 12, vamos ler também o 10 até o 12. Vamos ler novamente. Provavelmente ele não colocou isso aqui para levar vocês a crerem na doutrina conforme eu falei da Trindade, mas não tem problema. A gente lê aqui agora. Lê aqui um pequeno contexto do livro de Atos. Ó, o 10 diz assim: Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel em nome de Jesus Cristo, o Nazireu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Vamos continuar lendo aqui, eu já vou explicar. É ele a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, agora que vocês escutaram a minha explicação, não fica mais lógico? Olha só, aqui o versículo 10, inclusive chama a atenção, né, que Jesus Cristo morreu, de fato ele morreu, ficou 3 dias no Seol, no Hades, né? Ficou 3 dias no Seol, no Hades, que é uma... Enfim, não vamos entrar nesse ponto aqui hoje não, para senão vou ficar muito prolixo, vou alongar muito o vídeo, né? Mas, de qualquer maneira, Jesus Cristo ficou 3 dias morto. E quem ressuscitou Jesus Cristo não foi o próprio Jesus, foi o Pai. Foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E Deus, ele escolheu Jesus para ser o Salvador da humanidade. Por isso que aqui fala, olha, pois não há debaixo do céu outro nome dado a homens pelo qual devemos ser salvos. Então, por exemplo, né, em outros vídeos passados eu cheguei a falar sobre os judeus. E, de fato, os judeus eles conheciam o Pai, eles adoravam a Deus, o Pai. Só que se eles não reconhecem que Jesus, né, é o Messias, se eles não depositam fé em Jesus, se eles não obedecem ao que Jesus falou, então infelizmente eles não têm salvação, porque o Pai colocou a Jesus como Salvador. Lembra, por exemplo, eu não lembro agora, acho que foi Corá, Datã e Abirão, né? Eles não foram obedientes ao escolhido de Deus e por isso eles eram judeus. Até então eles tinham a aprovação de Deus, mas por não ter sido obediente àquela pessoa que foi escolhida, eu não lembro se foi Moisés, acho que foi Moisés, né? Enfim, depois vocês pesquisam, eu posso estar errado. Mas existiam 3 homens que eles eram judeus, corretos, e eles, em determinado momento, eles passaram a querer se rebelar contra o escolhido de Deus. E o que aconteceu? Eles não tiveram salvação, eles acabaram morrendo. Né? Deus abriu ali a terra, engoliu eles e as famílias deles. Então a mesma coisa é com os judeus hoje. Se eles não depositam fé que Jesus é o escolhido do Pai, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Cordeiro que tira o pecado do homem, então não tem salvação para eles, né? Então é por isso que aqui não vou me adentrar muito nesse ponto, né? Mas Atos 4, o versículo 12, fala sobre isso, né? Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Entendeu, pessoal? Acho que aqui ficou bem claro, né? É isso. Então Jesus Cristo, ele é o meio pelo qual Deus quis salvar o mundo, entendeu? Se a gente parar para ver, Adão, ele foi o primeiro homem, foi o primeiro filho de Deus humano, criatura humana, né? E Jesus Cristo foi o primeiro filho de Deus, criatura espiritual. Então, somente Jesus poderia fazer esse sacrifício, né? Uma vida perfeita por outra vida perfeita. Foi um sacrifício equivalente, certo?
Bom, vamos dar prosseguimento aqui, né? Vamos dar prosseguimento, não dá para ficar muito tempo só em um único texto. Vamos ler agora aqui, olha, outros textos que é muito usado pelos trinitários, né, para supostamente comprovar a trindade. Agora é o de Isaías 44, 24, combinado com Colossenses 1, 16. A gente vai fazer aqui a leitura dos textos, né, mencionados. Vou explicar o raciocínio trinitário e vou fazer a minha refutação aqui. Então, vamos lá. Isaías 44, 24 diz assim: Assim diz Jeová, ou Yahweh, né, conforme está aqui, mas é Jeová. Que é o nome mais comum, né? É o mais conhecido nome do Pai aqui em português. Vamos voltar à leitura. Assim diz Jeová, o teu Redentor, aquele que te modelou desde o ventre materno. Eu, Jeová, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Com efeito, quem estava comigo? E aí ele também menciona Colossenses, combinado com Colossenses 1,16, que diz assim, ó: Porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele, né, Jesus Cristo, e para ele. Então, o argumento aqui é o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento, aqui o livro de Isaías está falando que Jeová foi quem criou tudo, né? E ele ainda fala aqui, ó, quem estava lá comigo, né, na hora de eu criar as coisas, né? Fui eu, Jeová, que fiz tudo. E em Colossenses diz que Jesus Cristo é porque nele foram criadas, né? Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra. Enfim, então aqui o argumento trinitário é justamente esse. Se em Isaías diz que Jeová criou todas as coisas, e já em Colossenses diz que Jesus criou todas as coisas, então obviamente Jesus é Jeová. Eles são o mesmo Deus, né? Só que isso não é verdade. Eu vou fazer aqui a explicação, né, do que acontece. Vamos voltar aqui rapidinho ao meu slide, que já está aqui. Aqui é a explicação completa e eu vou fazendo vou acrescentando aqui as coisas, né, conforme a gente for lendo. Olha só esse ponto aqui que eu anotei. Ó. Novamente, é importante se apegar ao contexto para explicar. No versículo 24 de Isaías, né, no versículo 24 do capítulo 44, Isaías diz o seguinte, que Jeová fez tudo sozinho. Diz assim, né, ipsilíteres, né, que Jeová fez tudo sozinho, então onde está Jesus, né? Isso prova que Jeová são três Jeová, conforme eu expliquei ali, né? Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo. Já que ele fala que só no livro de Isaías, no Antigo Testamento, fala que foi Jeová que criou tudo. Então, será que existe essa teoria, né? Muita gente criou essa teoria de que Jeová seria o nome do Deus da Trindade, né? E aí existiria o Jeová Pai, o Jeová Filho e o Jeová Espírito Santo. Então, tem muita gente que argumenta por esse caminho. Ou os unicistas também, né? Que diz que Jesus, ele é Deus, né? Igual ao Pai, só que ele é como se ele estivesse falando com ele mesmo, como se ele estivesse falando com a própria consciência, ou que ele tivesse criado um clone dele, vamos dizer assim, só para facilitar o entendimento aqui, né? Então seria Jeová falando com Jeová, né? Esse é o argumento unicista. E o argumento trinitário seria esse, né? Como em Isaías diz que não existia outro, era só Jeová, então existe o Jeová Pai, o Jeová Filho, o Jeová Espírito Santo, também o Jeová Anjo, né? Mas, então, será que é isso? Será que isso faz sentido? Eu vou ler novamente. Olha, novamente, é importante chegar, né? Não. Aqui está a minha resposta, olha. Não. Jeová, ele é só um. Se lermos os versículos 23, lá de Isaías 44, se lermos o 23, um versículo anterior, aqui diz que os montes, as árvores deveriam gritar de alegria para Jeová. Ou seja, aqui não se trata de literalidades. Então, vamos fazer a leitura que eu vou explicar melhor. Ó. Então, eu já li o Isaías 44, 24. Vamos ler agora Isaías 44, versículo 23, um versículo anterior. Diz assim, olha. Exultai, ó céus, porque Jeová o fez. Erguei altos gritos, ó profundezas da terra. Dai gritos de alegria, ó montes e floresta, e todas as árvores que aí se encontram, porque Jeová resgatou Jacó e se gloriou em Israel. Então, obviamente, aqui, o livro de Isaías, aqui é uma figura poética.
né? Não se tratam de literalidade. Embora ele esteja falando sobre uma verdade, mas ele está sendo poético. Aqui são figuras de expressão, né? São 100% poesia. Até porque um monte não pode gritar, um monte não tem voz, né? Profundezas da terra também não podem gritar, né? Não são criaturas vivas, não tem vida nelas para gritar. Então, isso obviamente são figuras de linguagem, é um assunto, é uma escrita poética, né? É quase como se fosse um cântico, né? Que são músicas, quase como se fossem salmos, né? Que salmos são cânticos. Então aqui é muito mais são símbolos, né? São poesias mesmo. Então a gente não pode levar isso aqui literalmente. Eu vou continuar o meu raciocínio. Ó, o texto e o contexto nos mostram que Jeová, ele é o Criador. Ele é autor da criação. Assim, eu estava aqui, olha, perdão, desculpa. Já vamos chegar aí, tá? Vamos voltar um pouquinho. Não, Jeová ele é só um. Se lermos os versículos 23, aqui diz que os montes e as árvores deveriam gritar de alegria para Jeová. Ou seja, aqui não se trata de literalidades, não é algo literal. Aqui está explicando de forma poética, passar a ideia, uma mensagem, mas não seus pormenores, tá bom? Aqui não está explicando tudo da criação. Aqui está explicando de uma forma poética, de uma forma bonita, né? Com figuras de linguagem, certo? O texto e o contexto, olha, vamos continuar aqui, leitora. O texto e o contexto nos mostram que Jeová, ele é o Criador, ele é o autor da criação, ainda que não tenha colocado a mão na massa para criar, né? Não foi o próprio Deus criando ali, não foi ele atuando sozinho. Então por isso que eu escrevi isso aqui, olha, não tenha colocado a mão na massa para criar, pois ele usou Jesus. Por que eu posso dizer isso? Se a gente ler aqui, ó, Provérbios 8, 22, eu infelizmente eu tava. Se a gente ler Provérbios 8, 22, o capítulo inteiro de Provérbios, tá? Ele é muito bom. O livro de Provérbios é o livro que mostra que Jesus foi a primeira criação de todas. E a gente vai ler lá, olha. Mas deixa eu continuar lendo, eu já mostro os textos para vocês, tá? Então, o texto e o contexto nos mostram que Jeová é o Criador. Ele é o autor da criação, ainda que não tenha colocado a mão na massa para criar, pois ele usou Jesus. E aqui eu dou o porquê da minha explicação sobre isso, né? No final do versículo 24 diz o seguinte, olha. Quem estava comigo? E sabemos que quando Deus criou as obras físicas, os anjos já estavam lá, na presença de Deus, e se alegravam e aplaudiam isso. Vamos fazer a leitura desses dois textos, tá? Aqui, olha. Provérbios e... Vamos ler o versículo 24, né? Rapidinho, deixa eu só relembrar aqui, olha. O versículo 24 que o Lucas usou, né? Muita gente usa, é o seguinte, olha. Aqui fala o seguinte, no finalzinho, olha. Aqui tá falando que Deus criou tudo, né? Aquele que modelou desde o ventre materno. Eu sou Jeová, e que tudo fiz, e sozinho estendi os céus, né? E fala como se os céus fosse até uma coberta, né? Um lençol, como se ele tivesse estendido. Né? E a gente sabe que isso não é algo literal, que é uma figura de linguagem para passar a ideia, né? De que ele é o Criador, certo? Então, muito bem. E aqui fala no finalzinho, olha assim, ó, com efeito, quem estava comigo? Aqui faz parecer que ele estava lá sozinho, não tinha ninguém lá com ele. E isso é verdade? Não, não é verdade. Lá já tinham anjos. Quando Deus fez a criação física, né, a criação do homem, as plantas, os animais, etc., ali já tinha a criação angelical. Os filhos de Deus já estavam lá. Então, esse texto aqui que a gente leu de Isaías, ele não é um texto literal. A gente não pode encarar ele como um texto extremamente literal. Olha. Esse aqui, ele apenas está usando de poesia para nos ensinar que Deus é quem criou tudo. Ele é o autor de tudo. A gente pode chegar a essa conclusão lendo esses textos que eu mencionei. Olha, eu falei sobre provérbios. Infelizmente, eu esqueci de colocar o provérbios 22. Mas se vocês quiserem, se vocês tiverem uma Bíblia aí, leiam vocês aí provérbios 22. Eu tenho uma tradução aqui, eu vou ler nessa tradução mesmo aqui. Olha. Provérbios 22. Aliás, Provérbios 8, perdão. Eu esqueci de colocar o versículo 22 de Provérbios 8. Então abram nas suas Bíblias aí e leiam
Provérbios 8, leiam o 22. O 22 fala assim, olha, Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Então, Jesus, ele foi a primeira obra de Deus, né? Ele foi a primeira criação, ou primeiro gerado, vamos dizer assim também, né? Quem quiser. Mas aqui é muito claro, Jesus foi a primeira criação. E depois que Deus criou Jesus Cristo, ele usou Jesus Cristo para criar todo o resto. Por isso que Jesus, lá em João, ali a gente vê que Jesus ele é como se fosse um aluno e o Pai é como se fosse um professor, né? Ele mesmo fala, tudo que eu fiz, tudo que eu sei, tudo que eu faço foi porque o Pai me mostrou, foi porque o Pai me ensinou. E no versículo de Provérbios 29 ou 30, ó como é que está escrito aí, ó como é que diz. Fala a respeito do filho, olha. Diz assim, quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando se assentavam os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele, com o Pai, né, com Jeová, como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava com sua presença. Então, quem criou tudo foi o Pai. Esse texto aqui é muito revelador, ele é muito importante, tá? Quem criou tudo foi o Pai. E Jesus Cristo, ele era o quê? Ele era o mestre de obras. Deus é como se fosse uma carta. Eu estou falando aqui, falando a carta, e tem uma pessoa que está escrevendo para mim, está digitando aqui a carta para mim. Quem escreveu a carta, de fato, foi a pessoa que está ali, mas o autor da carta fui eu. E Jeová é a mesma coisa. Jeová, ele é como se fosse o arquiteto. Ele falou, olha, a medida desse prédio vai ser assim, vai ter tantas janelas, mas quem colocou a mão na massa foi Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele é chamado de um mestre de obras. Certo? Então a gente pode voltar aqui, olha, e continuar, olha. E ainda no versículo de Isaías, lá o finalzinho do 24, fala assim, olha, quem estava comigo? Quando eu estendi e fiz o mar, quando eu fiz tudo isso, o que o texto ali faz dar a entender é que Deus estava sozinho. Mas a gente sabe que não é verdade isso. Lá no livro de Jó fala que quando Deus criou tudo, todas essas coisas, os anjos estavam lá e eles viam, se alegravam, aplaudiam. Vamos ler aqui agora, ó, Jó 38, 6 e 7. Jó 38, 6 e 7 aqui, ó. Podem acompanhar aqui comigo no slide que eu já recortei aqui, ó. Fala assim, ó. E as suas bases, sobre o que foram postas, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, tá vendo? Então os anjos já viam tudo aquilo. Eles já estavam vendo a criação de Deus. Eles já viam tudo aquilo. Então, o livro aqui de Isaías, que o Lucas menciona, né, para provar que só existe um Deus, ou que existe o Jeová Pai, o Jeová Filho, ele é um livro que, assim, ele passa a ideia que ele quer passar principal, que é de que o Pai ele é o Criador, ele é o Criador absoluto, mas ele não fala sobre os pormenores, né? Ele não é um texto extremamente literal, entendeu? Ele passa a ideia. Deus, ele muitas das vezes a Bíblia ela trata sobre o mesmo tema, conforme a gente está vendo aqui hoje, já viu nos vídeos anteriores, nos vídeos passados, que Deus ele muitas das vezes ele fala sobre o mesmo tema, mas em passagens diferentes da Bíblia. Tem várias passagens que falam sobre a criação no livro do Antigo Testamento, tem várias passagens do Novo Testamento que falam sobre a criação, e quando a gente soma essas passagens, a gente consegue ter um quadro completo do assunto, né? Certo? Muito bem, pessoal. O que eu tinha para explicar aqui sobre esses dois livros de Isaías e de Colossenses já foi, né? Então, eu tinha para falar aqui sobre a minha refutação que eu tinha para fazer já foi feita, certo? Vamos passar para frente para o vídeo não ficar também muito longo, né? Por fim, a gente vai entrar nesse último aqui, olha. Vai ser o último tema, o último assunto desse vídeo para hoje, tá? Um outro vídeo que eles usam também para rebater o unitarismo e comprovar a trindade é Zacarias 11, 13, combinado com Mateus 26, do 14 ao 15. Vamos fazer a leitura. Eu volto aqui no slide e explico tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Zacarias 11, 13, que diz assim, olha. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa de Jeová, do Senhor, né?
E ele combinou esse texto? Mateus 26, 14 e 15. Está aqui embaixo, olha, Mateus 26, 14 e 15, que diz o seguinte, olha. Então um dos 12 chamou Judas Iscariotes. Foi até aos chefes dos sacerdotes e disse: O que me darás se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata. Então vamos voltar lá. O que o Lucas ele tinha dito aqui, né? Ele falou que basicamente Jeová é Jesus, porque em Zacarias 11, 13, ele falou que ele era o Jeová falando, né? E ele fala que a respeito das 30 moedas de prata, né? Jeová, pois, me disse: arroja o oleiro e belo preço que foi avaliado por eles. Então, aqui está como se ele quis dar a entender que Jeová aqui, no futuro, ele vai ser avaliado por um preço de 30 moedas de prata, certo? E ele combinou com Mateus 26, né? 14 e 15, conforme a gente leu aqui. E Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata, certo? Esse é o argumento. Então, que Jesus é Jeová. Só que aqui, olha só. O que eu explico aqui? Se vocês fizerem a leitura do livro de Zacarias, não só o 13, mas lerem o 10 e o 12, ali fica evidente. Vamos fazer aqui a leitura do meu slide, olha. Jeová fala com o preço que me avaliaram. Essa aqui é a expressão, né? Ela que está lá. Com o preço que me avaliaram. Esqueci de colocar aqui aspas, né? Para facilitar. Desculpa, tá? Então Jeová fala o seguinte, olha. Com o preço que me avaliaram. Mas foi Jeová que falou isso aqui, ó, com o preço que me avaliaram? Ou foi o Zacarias que disse isso? Quem disse isso aí, o preço com que me avaliaram, não foi uma referência a Jeová, mas foi de Zacarias. Ó. O que Jeová disse foi provavelmente e tão somente lance-o no tesouro. Isso aqui foi a única coisa que foi Jeová falou. A respeito daquelas 30 moedas de prata, aquilo ali é uma menção que Zacarias fez, não foi o próprio Jeová falando. Tá bom? E a gente vai ler aqui, olha só. Vamos ler o contexto que eu vou tentar explicar melhor. Eu acho que eu não estou conseguindo passar direito a ideia. Zacarias, vamos ler o 10, 11, 12 e o 13. Olha. E tomei a vinha, é o melhor. E tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido em todos estes povos. E foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra de Jeová. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixa-o. E passaram e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então, esse aqui é Zacarias falando. Isso aqui é Zacarias falando, tá? E aí e aí Jeová, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, olha só. Jeová é a casa do Senhor. O que Jeová falou é tão isso aqui, ó, lance-o no tesouro. Tá bom? Então, quando aqui fala que Jeová fala o preço que me avaliaram, quem falou isso aqui? Ó, o preço que me avaliaram? Deixa eu ver aqui. Eu disse-lhes bem, dai-me, passando salário de moedas de prata. O preço com que foi avaliado, quem disse isso aqui? Olha, o preço com que foi avaliado foi Zacarias que disse isso, né? Opa. Vai. O que aconteceu aqui, gente? Achei. Então, quem falou aquilo aí, o lance, Jeová, ele falou tão somente isso aqui, ó, o lance no tesouro, que tá aqui no finalzinho. As moedas de prata e arrojei ao olheiro. Enfim, é basicamente isso, pessoal. É que eu acho que eu peguei de uma outra tradução, por isso que eu tô confundindo, né? Eu escrevi aqui de uma tradução, copiei e colei aqui de uma outra tradução, né? Mas o ponto é esse, tá bom, meus amigos? Quem fala sobre as 30 moedas de prata não foi Jeová falando, ali era Zacarias falando. Jeová ele falou, então, o lance no tesouro. Então, não é porque lance o tesouro, porque as 30 moedas de prata foi
referente ao valor que Zacarias havia de receber por seu serviço. Leia Zacarias, né? O 10 e o 12 aqui. Além disso, essa passagem não é uma referência a Jesus, tá bom? Não é uma referência a Jesus. Não tem nada a ver com ele. Basta ler o contexto de Zacarias 11. Aqui não faz referência a Jesus só porque tem 30 moedas de prata. Quando há uma referência a Jesus, o contexto deixa isso bastante claro. O que não é o caso aqui, tá bom? Existem outras passagens bíblicas que falam em 30 moedas de prata. E não é porque tem ali essa expressão, 30 moedas de prata, que tal passagem é uma referência a Jesus. Eu até dou o exemplo aqui, ó, de Êxodo 21, 32. Aqui, Êxodo 21, 32 também fala em 30 moedas de prata. Olha. Se o boi ferir um escravo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. Então não é só porque tem 30 moedas de prata que isso significa que seja uma referência a Jesus, né? E foi justamente esse o argumento aqui do Trinitário, né? De que, como em Zacarias, ele fala aqui, né, sobre as 30 moedas de prata, então seria uma referência a Jesus, né? Porque Jesus Cristo, ele foi traído, né, por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Só que quando a gente lê aqui o contexto de Zacarias com Mateus, a gente vê que não tem nada a ver. E digo mais, quando fala ali em 30 de moedas de prata, ali aquele preço era por Zacarias, não era uma referência a Jeová. Eram 30 moedas de prata e pelo serviço de Zacarias, aquele valor é referente a ele, não ao filho, nem por Jeová, entendeu? As palavras de Jeová, a Osme, é conforme eu mostrei aqui, né? Depois vocês podem ver na sua tradução aí, é tão somente o lance no tesouro, tá bom? Porque as 30 moedas de prata foi referência ao valor que Zacarias havia de receber por seu serviço. Basicamente é isso, pessoal. Já estou ficando um pouco cansado aqui. Então a gente vai continuar, deixa para próximos vídeos, né? E aí a gente continua refutando os textos que supostamente comprovariam a Trindade, né? A gente vai fazer refutação a isso. A gente parou aqui no livro de Zacarias e de Mateus. E no próximo vídeo a gente continua, vamos fazer a explicação de Eclesiastes 12:7 combinado com Atos 7:59. Tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima.